Gênesis capítulo de número 22, versículo 1. Hoje à tarde, apesar da gripe, que está muito forte, e a garganta que está incomodando muito, e tudo que o meu corpo quer, como qualquer gripado, é cama. Mas eu parei para estudar um pouco a palavra para trazer para vocês agora à noite. E depois que eu terminei de elaborar, e cá entre nós, estava bonito. O meu iPad apagou a tela e quando voltou, deletou todo o meu arquivo. Acredite, faltou muito pouco para eu não dar um fim nele. Eu fiquei muito chateado. E me levantei e disse, não vou estudar mais. Mas quando me assentei um pouco, me veio esse texto e me veio uma palavra à mente. Nada a ver com o que eu havia estudado, nada a ver com o que eu havia elaborado. Transição. E o texto que me veio à mente foi Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2, que diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que provou o Senhor Deus a Abraão e disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Todas as vezes que Deus quiser te mudar de nível, Ele vai te provar. Vou repetir. Todas as vezes que Deus quiser te mudar de nível, te elevar, te levar a uma nova dimensão, a uma nova plataforma, todas as vezes que Deus quiser fazer algo novo na sua vida, algo maior, Ele vai te provar. Não há transição sem desafio. Não há transição sem teste. Eu estava buscando hoje alguns exemplos, ou algum exemplo que me ajudasse a entender essa palavra que me veio à mente, porque eu nunca falei sobre transição em 26 anos de ministério, pelo menos não sobre a questão direta da transição. Nunca estudei sobre o assunto, nunca tive a preocupação disto, mesmo porque é uma palavra que começa a ser mais usual de poucos anos para cá. E quando pensei em algo que exemplificasse transição, me vieram dois exemplos. Um exemplo é o da águia. Quando ela deseja fazer o seu filhote aprender a voar, os estudiosos dizem que a águia chega no ninho, e o ninho da águia é feito de camadas de espinhos, folhagens e algodão. O espinho dá consistência, a folhagem dá firmeza e o algodão gera conforto. Mas na hora de aprender a voar, a águia chega no ninho e tira a camada de algodão e deixa apenas a camada de folhagem e espinho, que não é confortável, mas a folhagem poupa o filhote de ser machucado pelo espinho. E como ele não reage à necessidade de voar, ela vai lá e tira as folhagens e deixa apenas os espinhos,
para que ele saia da zona de conforto. Muitas vezes, para que haja transição, Deus precisa desmontar a nossa zona de conforto. Como o filhote não aprende ou não se move para voar, ele fica se esquivando dos espinhos, e para todo lado que ele vai, ele é machucado. A águia vem, tira a camada de espinho e de novo tem uma camada de algodão. Ele se acomoda, e depois de um tempo a águia vai lá e tira de novo a camada de algodão e deixa apenas a camada de folhas e espinhos. Tirou o conforto, mas ele está protegido de ser ferido. Então, se não está doendo, ele continua resistindo o desafio de voar, e a águia vai lá e tira a folhagem e deixa os espinhos. Chega um momento nesse processo de transição que a águia percebe que o filhote, na sua teimosia cômoda, não vai fazer esforço para voar, e ela chega no ninho e o apanha pelo bico, e ela voa com ele pendurado no bico. E quando chega ao mais alto que ela alcança, a águia solta o filhote e deixa ele despencar céu abaixo, para forçá-lo a aprender a voar. Eu e você precisamos entender que alguns desafios da vida, e algumas vezes que nós nos sentimos despencando do lugar da nossa firmeza e da nossa estabilidade, é apenas Deus nos fazendo transicionar. É o Senhor querendo nos levar a uma nova fase, a uma nova etapa e a um novo momento da nossa vida. E nós precisamos entender isto, presta atenção. Algumas provações pelas quais a gente passa, só estamos passando por causa da nossa teimosia em aceitar a transição. Como eu estou falando esses dias sobre o poder que você tem, hoje eu vou compartilhar com vocês sobre o poder da transição. O filhote de águia aprende a voar sem querer, porque a mãe águia força essa transição, porque a transição quebra a dependência, a transição anula a escravidão, a transição tira do opressor a capacidade de te subjugar. É por isso que Deus quer que você transicione, mude de posição, mude de condição, mude de nível e mude de estado. Um outro exemplo que me veio à mente hoje sobre transição foi o exemplo da lagarta, quando ela vai passar pelo processo de transformação, pela metamorfose, para virar borboleta. Quem olha para uma lagarta desengonçada e feia, não imagina quão encantadora é a sua essência, depois que ela passa pela transição do casulo. E eu estava observando e lendo e repensando, quando a palavra me veio hoje à tarde, porque presta atenção nisso, isso é algo particular, é uma confidência que eu vou fazer. Eu não começo a pregar quando eu chego no púlpito, eu começo a pregar quando eu acordo. Eu prego o dia inteiro na noite que eu vou pregar. A pregação fica o dia inteiro na minha mente, circulando e provocando e me inquietando e me confrontando em alguns pontos e aspectos. Então, quando a palavra transição me veio à mente, eu fiz a minha mente navegar, divagar e voar em busca de informações e revelação. E estava observando que quem vê uma linda e encantadora borboleta não pensa que um dia ela foi lagarta, desengonçada e feia. Ou seja, quem vê o teu presente mal sabe o casulo
pelo qual você teve que passar. Você pode até olhar para quem te inveja, para quem tenta te destruir, para quem tenta esmagar as tuas asas e dizer: ah, se você soubesse que um dia eu fui lagarta. Só que a transição requer a disposição de passar pelo casulo. Provoca o seu vizinho e diz para ele: passar pelo casulo não é opção. Passar pelo casulo não é opção. E quem olha para uma borboleta no jardim não tem tempo de pensar no casulo. Quem olha para uma borboleta não tem tempo de pensar no casulo. Quem olha para o sucesso de outro não consegue pensar em onde ele passou para chegar lá. E eu destaquei 4 lições sobre o casulo para depois falar sobre a transição na vida de Abraão. Primeira coisa que eu destaquei sobre a transição da borboleta é que não é possível encontrar casulos prontos. A lagarta é obrigada a construir o seu casulo. Ela não pode usar o casulo de outra, não pode comprar pronto, não pede emprestado, porque quando ela constrói o casulo, ela constrói com ela mesma por dentro. E quando ela sai, o casulo é destruído. Portanto, não existe casulo para vender. Não existe casulo feito e fechado sem lagarta dentro. Então não há casulo pronto. Como isso se aplica? Para de querer vida boa e encontrar as coisas prontas. Te vira e constrói o teu sonho, investe no teu projeto, trabalha a tua transição, arregaça as mangas, dá teus pulos, para de querer prato pronto, porque sucesso, resultado na vida é para quem está disposto a construir casulo, não tomar o casulo de outro. Provoca o vizinho e diz para ele: não dá para tomar o casulo de ninguém. Não dá para tomar o casulo de ninguém. Essa é a primeira lição que você tem que aprender. Sucesso que custa o fracasso de outrem não é sucesso, é ilusão. Vou repetir: sucesso que custa o fracasso de outrem não é sucesso, é ilusão. Então constrói o teu casulo. A segunda lição que eu observei sobre o casulo e quero destacar é que um casulo é construído sem a borboleta saber como ela vai sair de lá. A lagarta não sabe como ela vai sair. Vou traduzir: uma lagarta não tem consciência de qual será a cor das suas asas, qual a largura e o tamanho das suas asas. Quando ela constrói o casulo, ela não sabe nada do seu futuro. O seu futuro se torna incerto. Ela tem a opção de correr o risco de entrar no casulo e sair a borboleta que a natureza definir, e tem a opção de permanecer lagarta até alguém pisar por ela no caminho e a vida se encerrar. Ou seja, não fique esperando garantias em todos os processos da sua vida. Não espera Deus desenhar o resultado de cada empreendimento seu. Não espera Deus se apresentar com um profeta todo dia, toda hora, em cada esquina, para te dizer: a tua asa vai ser colorida, a amarela, a branca, e você vai ser grande ou pequena. Apenas viva o processo necessário de transição, porque ainda que você não seja a borboleta que deseja, ainda é melhor ser borboleta do que ser lagarta. Você não recebeu, né? Eu vou repetir. Ainda que você não se torne a borboleta que deseja,
ainda é melhor ser borboleta do que lagarta. Então viva a transição. Provoca o vizinho, fala com ele: viva a transição. Terceira observação sobre o casulo, e esse processo para nós é amedrontador. Você pode viver mais tempo no casulo do que como borboleta. É um risco se tornar borboleta. Alguém pode querer te esmagar sobre uma flor. Alguém pode vir com aquele matador de borboletas e te esmagar. Dificilmente alguém tem a curiosidade de esmagar um casulo, mas todos têm a curiosidade de pegar numa borboleta e corre o sério risco de esmagar as suas asas. Presta atenção: todas as vezes que você evoluir, todas as vezes que você der um passo à frente, todas as vezes que você melhorar e que você crescer, vai aparecer alguém querendo esmagar você. É triste, mas é fato. E aí você tem que decidir se vai parar o seu processo de transição no meio, se vai ficar no casulo, ou se vai sair para voar, apesar do risco de voar. De vez em quando eu me pergunto: por que razão as pessoas que empreendem precisam passar por certos processos? Eu já disse aqui que nós, de alguma forma, eu não sei se isso é do ocidental, de modo geral, ou se é do brasileiro de modo particular, ou até se é do cristão, mas nós somos admiradores do sofrimento. Nós amamos quem está no casulo e temos dó de quem é lagarta e queremos esmagar borboletas. Vou lhe explicar. Quando uma pessoa está na igreja passando uma provação e uma luta, a gente entra em oração com ela, a gente faz jejum com ela, e quando ela vence a luta e ela está bem celebrando, a gente começa a se incomodar porque ela está bem e está celebrando. E aquelas pessoas que oraram por ela começam agora a querer esmagá-la porque ela não poderia ter vencido. A gente ora para Jesus salvar um pecador, não importa o seu nível de vida, nós jejuamos para Jesus salvá-lo. Nós o evangelizamos e o convidamos para a igreja. Mas quando ele aceita Jesus e é batizado nas águas e começa a produzir no reino, a gente diz: quem é ele? Ele chegou agora e já quer se tornar mais produtivo do que eu. Eu estou aqui há tantos anos e ainda não estou nessa posição. Então aquele pecador que estava caminhando para o inferno e que eu quis ganhar para Jesus, agora eu quero devolver para o inferno, porque ele está frutificando no lugar que eu não quis frutificar. Alguém está me entendendo aí, não? Eu estou blefando? Nós somos afeitos do sofrimento. Nós somos tão apaixonados pelo sofrimento que as novelas que mais fazem sucesso no mundo são as mexicanas e as brasileiras. E o par romântico de uma novela se conhece no primeiro capítulo, mas só se dá bem 180 capítulos depois. O que dá audiência à novela é a trama para afastar o casal, o par romântico do enredo. E nós ficamos presos pelo sofrimento da ficção. No cinema, o protagonista apanha, ele tem que vencer um exército e tudo dá errado, até que nos últimos 5 minutos de um filme de 2 horas, ele consegue vencer. E a gente ficou preso na cadeira do cinema e consumimos um tonel de pipoca e um tanque de refrigerante, torcendo
para que o protagonista tenha um final feliz, porque o seu sofrimento nos manteve cativos na cadeira. Eu venho te dizer nesta noite, em nome de Jesus, para de ser amante do sofrimento e da dor, passe pela transição e para de querer esmagar quem venceu, porque a vitória é o plano de Deus para aqueles que passam pelo casulo. E uma coisa mais a dizer sobre o casulo e sobre o processo da lagarta: num casulo não cabe duas, é um casulo para cada lagarta. Não existem casulos com duas lagartas dentro, um casulo para cada lagarta. Eu uso uma expressão sempre, que quando eu vejo pessoas intervindo na área de outro, se metendo na vida de outro, dando pitaco na função do outro, eu digo assim: querido, um jogo de xadrez funciona assim, cada peça no seu quadrado. Cada peça no seu quadrado. Não tenta invadir o casulo de outro. Não tenta diminuir tua carga jogando a tua responsabilidade sobre o outro. Se você não evolui, se você não transiciona, se você não melhora, se você não alcança, não. A culpa não é do seu marido, a culpa não é da sua mulher, a culpa não é do seu filho, a culpa não é do seu sócio, a culpa é sua, que está tentando dividir casulo. Faz a tua parte, que a natureza cuida de fazer o ciclo se completar. Por se falar em ciclos, a idade está me fazendo ver que a vida é feita de ciclos. Existe uma época para cada coisa, e você precisa ter sensibilidade para perceber quando um ciclo se fecha e o outro se abre. Eu vou dar um exemplo. Uma mulher de 50 se vestindo como uma menina de 17. Ela quer porque quer parecer com a filha adolescente. Ela não entendeu que o ciclo da adolescência dela fechou, e ela entrou num ciclo de maturidade que é tão belo quanto. Só depende de ela saber desfrutar daquele ciclo com a mesma desenvoltura que a filha está desfrutando do ciclo que lhe é próprio. Quando você não tem noção de que uma fase da vida concluiu para que a outra comece, você se torna imaturo. E lamentavelmente a imaturidade te torna idiotizado. E você fica besta, insuportável, porque você já tem 60, mas pensa que tem 20, porque você já fechou um ciclo. Presta atenção, tem gente que não consegue evoluir, porque fica tentando abrir a porta que já fechou atrás. Ei, não abre a porta que fechou atrás, abre a porta que está na tua frente, porque você está mudando de um ciclo para outro ciclo. Isso é transição. Então, eu vou repetir: todas as vezes que Deus quiser te levar a uma transição, Ele vai te propor um desafio. E aí vai. Ele chega para Abraão e diz assim: toma o teu filho Isaque, teu único filho a quem tu amas, vai a uma das colinas de Moriá e oferece-o ali a mim em sacrifício. Primeira lição sobre a transição: todas as vezes que você estiver transicionando, Deus vai te pedir algo. Deus vai te pedir um sacrifício. E presta atenção, sacrifício não é aquilo que para mim tanto faz. Só há sacrifício quando o que Deus está pedindo a mim me importa, e muito.
Todas as vezes que você estiver vivendo transição, Deus vai te pedir um sacrifício de algo que te importa. Eu li agora à tarde de um homem sentado no quintal da sua varanda, da sua casa, e ele olhou para um casulo sendo rompido. E a lagarta que virara a borboleta estava tentando sair pelo pequeno orifício do casulo. E ela se esforçava muito e não conseguia sair. Aquele homem resolveu ajudar a borboleta, entrou, pegou uma tesoura, cortou o casulo bem cuidadosamente para liberar a passagem da borboleta, e ele acreditou que estava fazendo uma grande proeza. E ele se assentou, e a borboleta demorou a sair, e depois de alguns minutos ela saiu murcha, sem ânimo, sem vida, e em vez de voar, caiu murcha e sem vida. Só depois ele percebeu que o esforço para abrir o casulo ativa o fluido do corpo para as asas, a fim de robustecê-las, para que a borboleta consiga voar. Presta atenção, o sacrifício não tem a função de te esmagar. O sacrifício tem a função de te tornar produtivo. O processo pelo qual você está passando não é para te enfraquecer, é para te treinar. O esforço que Deus está pedindo a você, o sacrifício que Deus está requerendo de você, não é para te matar dentro do casulo, é para te ensinar a viver fora dele. Quem quer resultados sem sacrifício não estará pronto para o que a vida lhe reserva. Tem muita gente querendo resultado sem esforço, querendo chegar lá sem plantar, querendo fazer a viagem sem percorrer o caminho, querendo colher sem ter semeado. Gente que do casulo olha para uma borboleta voando e pensa que ela chegou lá sem esforço. Você não vai transicionar sem fazer sacrifícios. Seja lá o que for que Deus está propondo a você, seja lá qual o desafio que Deus colocou diante de você, preste atenção, não fuja dele. Ele faz parte do processo de transformação que você está passando. E eu vou parafrasear algo que nós ouvimos do seminário de pastores. Um dos ministrantes pregando disse: quando Deus coloca diante de você um desafio, e você precisa passar pelo desafio porque ele faz parte do teu processo, mas você diz: eu não estou a fim de lidar com essa situação, e você se desvia dela e escapa dela e vai embora e deixa aquilo para trás. Se aquele processo fazia parte do seu treinamento, lá na frente você vai se deparar com ele de novo, com outro nome, em outra circunstância, mas você não vai mudar de fase sem cumprir todas as etapas da sua transição. Provoca o vizinho e fala com ele: não se queima etapas. Não se queima etapas. Sabe a dor? A dor da perda, a dor da traição, a dor da falência, a dor da decepção. Não negue-a, não finja, deixe doer. Deixa a ponta da espada entrar pelo peito e o cabo sair pelas costas. O processo de dor, quando é encarado de frente, te capacita para lidar com a cicatriz. Quando você não encara a dor, você tem vergonha da cicatriz que ela deixou. Quando você passa pelo processo completo, a cicatriz não será a tua vergonha, será a tua credencial.
ela é o testemunho claro de que você passou pela guerra e sobreviveu a ela. Então faça o sacrifício, faça o que Deus está cobrando de você fazer. Viva o seu processo de transição, mergulhe em Deus. O que Ele está pedindo de você? Se Ele está dizendo recua, recue. Se Ele está dizendo avança, avance. Se Ele está dizendo me dá, então entregue. Se Ele está dizendo mergulhe em minha presença com oração, então mergulhe na presença dEle em oração. Se Deus está te pedindo uma noite de joelhos, faça uma noite de joelhos. Toda transição vai te custar um sacrifício. Segundo lugar, nós precisamos aprender que na transição Deus vai te dar uma lição sobre o tempo. Vou repetir. Vocês estão me ouvindo bem? Não me leve a mal, é que eu não estou me ouvindo bem. E a culpa não é deles. A culpa é da gripe. Quando eu estou gripado eu não reclamo do som, porque meu ouvido fica destoado. Mas vamos lá. Na transição Deus vai te dar uma lição sobre o tempo. Em todo o processo de transição, o Senhor nos ensina a experiência da esperança adiada. Em todo o processo de transição, o Senhor nos ensina a experiência da esperança adiada. Estava tudo indo bonito, tudo iria acontecer do jeito que você desenhou. Um imprevisto, um lapso, um detalhe mudou as coisas. E você entra em desespero porque você está em contagem regressiva. E presta atenção, eu disse a alguém esses dias: eu não trabalho com o tempo. Por quê? Porque o tempo é ilimitado, eu não. Quem lida com o tempo entra em ansiedade, porque começa a fazer conta, calcula o relógio, e o relógio te deixa impaciente quando as coisas não acontecem no tempo que você planejou. Eu aprendi a estabelecer metas em cada circunstância e passo a trabalhar com circunstâncias, porque o meu tempo está longe do tempo de Deus. Presta atenção, o tempo de Deus é diferente do teu. O jeito de Deus contar o tempo é diferente do nosso jeito de contar o tempo. Vou provar. O meu dia começa quando amanhece. O dia de Deus começa quando anoitece. Gênesis 1, quando a Bíblia relata a criação, diz assim: e foi o entardecer e amanhã do primeiro dia. Se fosse eu, diria: e foi o amanhecer e a tarde do primeiro dia. Mas o Espírito Santo inspirou o escritor a dizer assim: foi o entardecer e o amanhecer do primeiro dia. Pode ler Gênesis 1:4. O dia é contado em Gênesis 1, da tarde para amanhã, e não da manhã para a tarde. O que Deus quer que você entenda é que quando Ele quer fazer algo maravilhoso na sua vida, uma nuvem te cobre, parece noite, parece dia nublado, parece que tudo piorou, parece que tudo deu errado, mas Deus está usando a noite para trabalhar em teu favor. Aleluia!
é só a diferença. O parto não começa quando a mulher fica grávida e vive o encanto da gravidez. O parto começa quando as contrações se iniciam. O pior momento do parto é quando as contrações começam, mas as contrações indicam que um milagre está para chegar. O que eu estou te dizendo nessa noite de transição é que se você, e eu sei que Deus está falando, se você está assim, estou vivendo o pior momento da minha vida, estou vivendo um momento triste da minha história, presta atenção. Deus está provocando a noite, porque a Bíblia diz que Ele trabalha pelos céus enquanto eles dormem. Teragaeva, Suria Manturia Badagadehai, Asuri de Geiva, Sobia Mandereso de Gandagast. Na transição, Deus te dá uma lição sobre tempo. Você precisa parar de ansiedade, porque Isaac é a promessa, a descendência está em Isaac. Todas as promessas dependem de Isaac, na mente de Abraão. Mas Deus está querendo que Abraão entenda: todas as promessas não dependem de Isaac, dependem de mim. Então, ainda que Isaac seja sacrificado, segura lá, ainda que Isaac seja sacrificado, as minhas promessas não caem, porque quem prometeu não foi Isaac, foi Jeová. Então para de medir promessa pela circunstância. Por quê? Porque se tudo der errado, se tudo empenar, se tudo desmantelar, se o eixo da terra empenar, mas Deus prometeu, Ele para sol, para lua, abre mar, jumenta fala, gigante cai, mar vai abrir, rio para de correr. Mas o que Ele prometeu vai acontecer, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, na transição, Deus te ensina sobre tempo. Se deu errado é porque não é para agora. Não significa que Deus não vai cumprir, só significa que Ele vai cumprir na hora certa. Coisas de Deus. Eu ia pregar outra coisa. Meu equipamento apagou o que eu havia elaborado. E eu disse a Jones: vem cá e resolve, senão eu vou quebrar essa porcaria. E Jones disse assim: isso só acontece com o senhor. Aí foi que deu vontade de... Mas Deus queria falar com alguém sobre transição. Você está vivendo transição. O casulo te esconde não para te matar, mas para te fazer sair diferente de quando você entrou lá. E ainda que a esperança seja adiada, não significa que ela foi anulada. Só significa que o seu dia começa de manhã, mas o de Deus começa ao anoitecer.
Acaiamai leva chore amanduri uri agadagas. Terceiro lugar, eu e você precisamos aprender sobre transição. Que quando você está no processo da transição, Deus te dá uma direção. Você não anda às cegas. Toma Isaac, vai à terra de Moriá. Há uma direção. Por que Deus dá uma direção? Porque o propósito de Deus também é geográfico. Deus criou lugares antes de criar pessoas. Deus não criou pessoas para lugares. Deus criou lugares para pessoas. Até Jesus esteve em lugares onde ele foi rejeitado e não se deu bem. Ele chegou em Nazaré, sua terra. E quando chegou em Nazaré, o enxotaram da sinagoga na cidade onde ele morava. Mateus 13. Por quê? Porque no processo de transição, você precisa discernir o lugar que Deus planejou para você. Eu disse aqui outro dia: peixes não andam, peixes não falam, peixes não correm. Tirem um peixe da água e não importa quão grande ele é, ele vai agonizar em 1 minuto. Coloque-o na água e ninguém é páreo para ele. Por quê? Porque ele está no lugar para o qual Deus lhe designou. Você precisa estar no lugar que Deus lhe designou, o lugar que você precisa estar. Você não pode ficar brigando pelo lugar que Deus não quis para você, porque ainda que seja diante de holofotes, e ainda que seja interessante, se você estiver no lugar errado, você morre antes do tempo. Ainda é melhor estar ganhando 1000 no lugar certo do que 10 no lugar errado. Eu já disse para vocês, alguns anos atrás eu fui convidado para pastorear uma linda igreja na Flórida. E vocês sabem o que eu penso dos Estados Unidos. E no momento que me fizeram o convite, e naquela época, eu não lembro mais a variação cambial, mas o dólar, quando era transformado em real, dava um dinheirão. E quando disseram assim: nós vamos lhe dar $5.000 de salário, casa, carro, cobertura de saúde, e fizeram a lista, e eu fiz a conta, quando eu multipliquei 5.000 vezes, eu disse assim: é de Deus. Mas disse na hora Deus falou comigo: tenho nada a ver com isso. E no meu coração disse assim: ô senhor, faz a conta de novo aí em cima, o senhor vê os números que eu estou vendo. E o senhor disse assim: não estou nesse negócio. Eu disse: irmão, eu não posso. Olha só, ó que negócio. Eu não posso, querido. Mas não pode por quê, pastor? O concílio está reunido. O concílio se reuniu para lhe fazer o convite. Eu disse: eu não posso. Ele falou assim: é porque está pouco o que estamos lhe oferecendo? Diga de quanto o senhor precisa. Fala sério, para um cara que está fazendo conta. Eu falei com ele assim: não é isso, irmão. É que fora da vontade de Deus, o que sobra não dá nem para pagar remédio. Então não adianta ter sobra no lugar errado, porque o que sobra no lugar errado desaparece, e o que falta no lugar certo, Jeová multiplica, porque Ele é Deus de provisão e cuidado.
Aceite a direção de Deus para a sua vida. Para de se bater contra Deus. Ei, larga a mão dessa babaquice de dizer: vou levar Jeová no canto da parede, vou discutir com Deus. Discutir com Deus? Você está pensando que Deus é seu filho? Você está pensando que Deus é seu marido, que você fica batendo boca dentro de casa? Você está pensando que Deus é sua mulher, que você joga um prato na parede da cozinha, ela estremece e chora? Ei, não se discute com aquele que quando se levanta, os montes estremecem, as rochas derretem, as linhas se aplainam e os raios se apresentam. Aceite direção, porque quando você contesta a direção de Deus, você é responsável pelo caminho que você trilhar a partir dali. Quarto lugar, vou agilizar para terminar. Na transição, Deus te dá uma provisão. Meu pai, aqui está a lenha e o cutelo e também o fogo. Mas, papai, onde está o cordeiro para o holocausto? Irmão, eu não posso imaginar que o coração de Abraão não estremeceu diante daquela pergunta. Eu não posso imaginar que a língua de Abraão não secou e se apegou ao céu da boca. Mas Abraão olha para Isaque e diz assim: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro do holocausto. Na transição Deus te provê. Você está no casulo, você não está buscando vegetação para comer, você não está produzindo para comer, mas na transição Jeová faz a provisão chegar na tua porta. Às vezes demora. O almoço é meio-dia e a provisão não chegou 5 para meio-dia. Só chegou 1h da tarde, mas vai chegar. Há um cordeiro em algum lugar. Há uma nuvem. Há uma tocha acesa. Há maná em algum lugar. Em algum lugar há uma moeda na boca de um peixe. Tem maná para cair, tem codornizes chegando no arraial. Não desespera, não murmura, não peca, não chuta o balde, não fala o que não deve falar. Você está em transição, espera, espera. Deus está mandando provisão, espera. Deus está mandando provisão. Deus proverá. Ele vai abrir uma porta em algum lugar, uma fonte vai se abrir no deserto. Provoca seu vizinho e diz para ele: uma fonte vai se abrir no deserto. Alguma coisa Deus vai fazer. Você está em transição. Você está em transição. Por isso que está escasso. Você não vê a vegetação, você não vê as flores, você não desfruta do néctar das flores. Até porque se você não entrasse no casulo, não desfrutaria nunca, porque você permaneceria lagarta. Então aguarda o processo. A maioria das pessoas perdem o que Deus tem para elas, porque elas
elas estão baseadas no tempo e não no propósito. Vai haver provisão. Só uns 10 ouviram, eu vou repetir. Vai haver provisão. Quinto lugar. Aí como dói. Na transição, você está só. Na transição, você está só. Não cabem 2 borboletas num casulo. Só cabe uma. Deus falou com Abraão e não falou com Sara. Ele disse: me ofereça o seu filho. Não disse a mesma coisa a Sara. Não consta que Abraão tenha chegado para Sara e dito: minha filha, Deus falou comigo que eu deveria oferecer Isaque em sacrifício. E presta atenção, se Abraão tivesse falado, provavelmente Sara não teria deixado. Tem processos na sua vida que não cabem 2 pessoas, é só você e Deus. Presta atenção e aprende. Tem luta que não é para ser contada. Tem dor que não é para ser compartilhada. Tem conflito que não é para ser dito. É você e Deus, porque se você contar, ninguém vai entender. Tem batalha que você enfrenta que o máximo que a tua mulher pode fazer é ajoelhar e orar por você. Tem luta que você passa que o máximo que seu marido pode fazer é dizer: encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Seu pastor vai orar por você, mas não vai resolver. Presta atenção, na transição é você e Deus. Você vai ter que aprender a confiar nele. Aí tem gente que diz assim: fala o que você está sentindo. Falar como? Se não dá para verbalizar. A gente fala versos, a gente fala poemas, a gente fala poesia, mas falar da minha dor é muito ruim. Porque tem dor que não pode ser verbalizada, tem que ser vivida. Mas eu estou te dizendo nesta noite que apesar de você estar subindo Moriá sozinho, Deus vai te surpreender. Eu acho incrível como tem processos na vida que Deus nos isola. Tem processos na vida que Deus nos isola. Jesus aparece com 12 anos no templo e some. Só reaparece com 30 anos. Moisés aparece menino em Êxodo 2:11. E em Êxodo 2:12 ele aparece homem. Quando Paulo se converteu, Saulo se converteu. Saulo imaginou: eu sou uma autoridade da lei, respeitadíssimo entre os nobres. Então a igreja de Jerusalém vai entender que a minha conversão é um milagre. Aí Paulo vai pregar em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, a igreja o rejeita. Se você ler o texto, Pedro, que era o pastor da igreja de Jerusalém, nem recebeu Paulo no gabinete, não deu ousadia. Paulo ficou tão triste que foi embora. Para onde? Para a Arábia. Lá ficou 14 anos. Só 14 anos depois o seu ministério começou. Porque faz parte do processo de transição um tempo de solidão. Porque quando você está no meio da multidão, você ouve muita gente. E na transição é para você aprender apenas com Deus e ouvir apenas Ele.
Deus está falando com alguém? Já vou terminar. Não reclame da solidão. Utilize-a para se aproximar de Deus. Na transição você está sozinho no casulo. Em sexto lugar, lá vai, na transição, Deus te dará uma experiência de morte. Você vai ser partido. Você vai ser esmagado. Não sai a borboleta da lagarta se a lagarta não for destruída. Não nasce um novo homem dentro de você se o velho não for dissipado. Não existe um novo sem que o velho seja deixado para trás. Jesus diz assim em João 12: se o grão não cair sobre a terra e não morrer, ele não brotará. É quando o grão é lançado ao solo e coberto pela terra, e a temperatura do solo, da terra, lhe comprime e ele se rasga, que nasce uma planta. Não há renovo se você não foi estragado no processo. Não há mudança se você não for rasgado. Não há transição sem dor. Não há transição sem anulação, sem resignação, sem abnegação e sem renúncia. Oferece Isaac. Sabe o que é interessante? Isaac não morreu, não no altar, mas a certeza de Abraão de oferecê-lo era tão determinante que o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, diz assim: pela fé Abraão ofereceu. Não aconteceu no mundo físico, mas a determinação dele era tão real que no mundo espiritual Jeová entendeu como executado. Na transição, você vai perceber os seus sonhos se desfalecendo. Na transição você vai perceber que a oportunidade se perdeu. As chances de os seus sonhos se realizarem foram reduzidas. Na transição você vai perceber que uma sentença de morte parece que anula a vida. Mas eu profetizo Bíblia para você nesta noite e te digo: há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas brotará. Não brigue, não grite, apenas regue, porque ao cheiro das águas brotará. Se Deus permitiu a morte de Lázaro, é porque Ele queria mais do que cura, Ele queria ressurreição. Então, se ficou difícil a tua situação, se ficou impossível, entende uma coisa: é porque Deus não quer curar, Ele quer ressuscitar. É porque Deus não quer desenhar, Ele quer construir. É porque Deus não quer te dar um lenço, Ele quer te dar um lençol. É porque Deus quer te dar mais do que você está pedindo. Entende e aprende que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Nunca acaba enquanto Deus não dá a palavra final. Provoca seu vizinho e diz para ele: a última palavra vem de Deus. Diz assim o pastor. Falei: pastor, termina.
Eu sei que transição dói. E parece que na vida do crente existem algumas. Mas depois da transição você nunca voltará a ser o que era antes. Ei, lagarta vira borboleta. Borboleta não vira lagarta. Então não desespera se os cachorros estão latindo. Os cachorros estão latindo porque a carruagem está passando. Eu já disse aqui, você nunca vai ver girafa discutindo com tartaruga, porque tartaruga come lá embaixo, girafa come lá em cima. Você nunca vai ver a lua respondendo o cachorro latindo na noite de lua cheia. É normal os cachorros latirem. Se a lua responder, o mundo desaba. Fica na paz. Você está em transição. Quando você está em transição, as pessoas falam. Salmo 34, o salmista diz: quando eu passo, eu ouço bochichos ao meu respeito. As pessoas falam. Ah, pastor, se o senhor soubesse como falam mal do senhor. Quando eu ouço isso, eu digo: estou em transição. Estão comentando meu processo. Ninguém está entendendo nada. Tem hora que nem eu. Mas estou em transição. Vai melhorar. Vai melhorar. Chegam para você e dizem: se tu soubesse o que fulana falou de tu, aí tu não dorme de noite. Você está em transição, porque quando você está em transição, as pessoas falam. Falam porque não entendem o processo. Falam porque não sabem o que Deus está planejando para depois dali. Falam porque não tem a visão do futuro. E sabe por que não tem? Porque Deus não conta teu futuro para ninguém. Assim como não entrega o teu passado na mão dos teus inimigos, o teu futuro é uma questão entre você e Deus. Ele planejou, escreveu e desenhou, e Ele cuida de executar. Fica de pé, por favor. Penúltimo lugar, aprenda a discernir a voz de Deus da voz do teu coração. Não confunda a voz de Deus com a tua própria voz. A sua voz vai falar das circunstâncias, a voz de Deus vai falar dos propósitos. Sempre que você sentir aquela vozinha baixinha falando: tá difícil, hein, meu servo? Ai, minha serva, se tu soubesse, já deu tudo errado. Pode ter certeza. É a sua alma lhe chamando de servo. Meu servo, é isso que eu te digo, meu servo. Como é que você vai oferecer Isaac? Lembra que eu te prometi que ele seria a tua promessa? A voz da alma fala de circunstâncias. A voz de Deus fala de propósitos. A voz de Deus, a voz da alma diz assim: se você oferecer Isaac, você está sacrificando a promessa. A voz de Deus diz assim: se você me obedecer, você estará entendendo que a promessa não depende de Isaac, depende de mim. Aprenda a discernir. Sabe qual é o nosso problema? Eu estou terminando. Poucos de nós ouvem Deus falar. Poucos. Por quê? Porque a gente pensa que orar é tagarelar. Poucos de nós tomamos tempo em silêncio só para ouvir Deus. E tenho a impressão que Deus não fala gritando. Quando Deus fala com você, a voz é tão suave, silenciosa, que se você não estiver tão atento, você não vai perceber que Ele falou com você. Então sobe Moriá, passa pela transição e para de sair buscando opinião sobre aquilo que Deus falou.
Não se busca opinião sobre a voz de Deus. Se você quiser opinião sobre a voz de Deus, pergunte a Ele. Porque ninguém está em condição de explicar Deus. Agora, quando Deus fala, na hora certa, Ele se fará entendido por quem Ele quiser que entenda. Quem não for para entender, não entenderá. Um dia Jesus disse: falo por parábolas para aqueles que ouvem, ouvindo não entendam. Ou seja, tinha coisa que Jesus estava falando que Ele não queria que os ouvintes entendessem. Mas quando Ele vai orar, Ele diz assim: eu graças te dou, ó Pai, porque estas coisas o Senhor ocultou aos sábios e entendidos, mas revelou aos teus pequeninos. A quem o Senhor quis revelar. E eu vou concluir te dizendo uma coisa sobre transição. Você vai mudar de nível. Deus vai te projetar para uma outra dimensão no plano dele. E embora você não esteja entendendo nada do processo, vou fazer uma pergunta básica. Quem não está entendendo nada de uma situação que você mesmo está vivendo, levanta-se a mão. É normal. Mas Deus vai te surpreender. Provoca seu vizinho e diz para ele: Deus tem uma surpresa para você. Nada acontece sem que Deus esteja traçando planos. Não é sempre que eu entendo esse versículo, mas um amigo me disse uma certa feita: na Bíblia, o que eu entendo eu prego, o que eu não entendo eu creio. Então você tem que entender que todas as coisas contribuem para o bem. De alguma forma Deus vai transformar esse casulo em oportunidade. Quando nascia o faraó que esmagaria os hebreus, também estava nascendo Moisés que libertaria os hebreus. Então presta atenção, quando essa situação começou, Deus já estava criando a solução para você. Você não viu, mas Ele já viu. Ele já contemplou cada coisa. Eu e você somos pegos de surpresa. Deus nunca. Por quê? Porque Ele conhece o final das coisas antes do princípio delas. Quem confia em Deus, levanta assim a mão. Eu não estou falando do confiar romântico, estou falando do confiar. Ok? Então vira para a pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: tudo está no plano de Deus. Faz parte do plano. Faz parte do plano. Um dia desses, eu saí do púlpito aqui, no outro endereço onde estávamos. Estava um senhor me esperando de uns 70 anos. E ele dizia assim: sou de São Paulo, passei só para participar do culto. E quando eu fui me despedir dele, ele falou uma língua bem estranha, mas bem estranha mesmo. E Deus tomou ele em profecia e disse assim: você não está entendendo, mas enquanto você arrumava a mochila, eu já estava no final da estrada te convidando a avançar. Eu achei interessante a frase, a colocação. Porque enquanto você está planejando a viagem, o que Deus está dizendo é isso:
Enquanto você está planejando a viagem, Ele já abriu o caminho que você vai passar. Ele já abriu. Vai dar certo. Vai dar certo. Ore comigo agora. Em pé, sentado, de joelhos. Ore comigo. E se você estiver em processo de transição, não importa em que nível, em que momento da transição, mergulhe em Deus agora. Entre na intimidade de Deus e converse com Ele. E se o casulo que você está é tão apertado e escuro, o Senhor é a tua luz. Se você mergulhou ao ponto que está perdendo o fôlego, também nas profundezas Ele está lá. E se a tempestade estiver muito forte, não esqueça que Jesus está no barco. E se alguém te feriu, te decepcionou, te deixou amargo, amarga, não trate disso com tal pessoa. Trate disso com Jesus. Você está em transição. Você está sendo treinado para uma nova etapa. Você está sendo preparado para um novo ciclo de vida. Pai, é a tua palavra. Ela não estava no plano do pregador, mas o Senhor certamente quis falar com alguém muito além do que o pregador conseguiria. Aqui, pelo culto online, a tua voz ecoou em nosso íntimo. A nossa petição agora é que esta palavra seja revolucionária em nossa mente, em nossa vida. Toda mágoa seja destruída, toda ira, todo rancor, toda frieza, toda tristeza. E o coração desse homem, e o coração dessa mulher seja agora aberto para contemplar a transição que o Senhor está operando em sua vida, e faz-o entender que esta transição é para um propósito muito maior, muito maior, muito maior. Se você puder chorar, chore. Se você puder falar em línguas, fale. Não esqueça que a transição, se a transição é temporário, vai passar. Vem um novo tempo, vem um novo dia, vem uma nova hora. Ó Deus dos novos começos e das novas oportunidades, eis-nos aqui outra vez.